Indo bem, não? Estamos sim, estamos sim. Bom, então, pessoal, voltando aqui, meu nome é Rogério, né? Para quem ainda não me conhece, Rogério Lorenzoni, eu vou ser o professor da disciplina de hidráulica para vocês durante esse semestre, tá? Então, como é que vai funcionar? A priori, nós faremos esses encontros através do Google Meet, semanalmente ou quinzenalmente. Pode ser que eu faça todas as semanas, ou semana sim, semana não, tá? E esses materiais, essas videoaulas, serão postadas lá no Moodle. Tá? Eu não postei ainda algumas da semana passada e dessa de ontem, porque eu estou tendo um probleminha aqui com a nossa internet, eu não estou conseguindo baixar esses vídeos do Google. Esses vídeos são bem pesados, carregados, né? E a nossa internet está bem lenta, não estou conseguindo fazer o download. Então, eu tenho que fazer o download desses vídeos para depois fazer o upload para uma página do YouTube para disponibilizar o link das aulas para vocês. Então, eu ainda não fiz e talvez eu demore alguns dias, tá? Mas o mais breve possível, conseguindo resolver esse problema aqui com a internet, conseguindo fazer o download e o upload, eu disponibilizarei lá no Moodle, tá, da disciplina, acho que todos já estão familiarizados com essa ferramenta, e lá no Moodle essas aulas vão estar, tá? Como que vai funcionar a disciplina? Então, essas aulas podem ser semanalmente ou quinzenalmente, isso pode variar, tá? À medida que eu ver que depende do decorrer da disciplina. E eu sempre vou estar postando algumas atividades. São atividades muito simples, quem já fez aí alguma disciplina comigo sabe, são coisinhas bem simplesinhas e essas atividades é o que contam na questão das notas, tá? Eu posso ou não aplicar uma prova, uma avaliação bimestral, eu geralmente prefiro não aplicar, tá? Eu passo essas atividadezinhas e vocês vão fazendo no decorrer do curso. É importante que vocês façam elas dentro do prazo, porque essas atividades, ao contrário das aulas que ficam abertas a qualquer momento, vocês podem ir lá e acessar, as atividades eu coloco um prazo e no máximo é de uma semana, tá? Para a realização dessas atividades. Então, é interessante que vocês, assim que verem que eu lancei atividades, vocês façam, tá? Essas atividades. Que a nota dessas atividades é que vai compor a nota final de vocês, tá ok? Em relação à presença, eu considero como presença os alunos que acessam o conteúdo lá no Moodle, tá? Então, vocês vão ter lá semanalmente ou quinzenalmente material postado no Moodle, e aí, sempre que tiver material postado, vocês vão lá e acessam. As postagens se darão preferencialmente nos dias das aulas, tá? Então, hoje é terça-feira, então às terças-feiras eu postarei materiais lá no Moodle para vocês referentes à disciplina de hidráulica. Então, acessem esses conteúdos, né, esse material no Moodle, que é isso que eu utilizo como frequência de vocês. Então, aluno que não visualiza as videoaulas, os materiais complementares e as atividades que eu coloco lá no Moodle, leva falta, tá? E falta não tem jeito. Ontem, um colega de vocês acabou fazendo, ele só fez as atividades e não assistiu nenhuma aula. Não participou de nenhum conteúdo, não visualizou nada no Moodle. E aí ele ligou para a coordenação, ou para o pessoal da Corte, sabe que ele tinha nota, ele tinha assistido todas as aulas e estava reprovado por falta, eu havia reprovado ele. E eu não me lembrava do cara, e aí eu fui dar uma olhadinha lá no Moodle, e o Moodle, o pessoal marca tudo. Aí, a hora que eu vi o nome do cidadão e eu olhei lá, eu lembrei na hora, né? Foi um cara que nunca assistiu atividade nenhuma, nunca. Então, ele não tinha presença nenhuma, exceto duas atividades de avaliação que eu passei. E aí, o bonito, há 3 dias atrás, ele entrou no Moodle, assistiu umas 30 e tantas videoaulas de 15, 20, 25 minutos, né? Que foi o conteúdo do semestre, ele conseguiu ver, assistir todas essas aulas, né, das 5h18 da tarde até as 5h21, né, quer dizer, ele conseguiu em 3 minutos sintetizar 30 videoaulas, né, e aí ele queria que tivesse presença, né, mas aí não tem como, né, então
já, vocês que estão aqui, que já avisem os colegas que não dá para tentar trapacear, entendeu? Então, assistam as aulas à medida que o conteúdo vai sendo postado lá no Moodle, vocês vão visualizando. Fica aberto até o final do semestre, tá? Esse material é permanente, está lá para consulta a qualquer momento, qualquer material, qualquer videoaula está disponível. Então, a qualquer momento que vocês tiverem dúvida e quiserem acessar, está lá, os materiais. Tranquilo para vocês, tá bom? Mas acessem, porque a presença é feita em cima dos acessos ao Moodle, beleza? Não deixem de acessar, porque senão vocês ganharão falta, e falta, cara, reprova automaticamente. Não tem nem choro, nem reza, nem vela, o próprio sistema reprova o aluno. A gente nem sabe que reprovou, só dessas faltas lá o sistema já reprova, a gente não fica nem sabendo, só fica sabendo depois quando o aluno vem chorar, né? Então, assistam os conteúdos que vão estar disponíveis. As aulas, quem já está aí, que já participou de disciplinas comigo já no semestre anterior, sabe que são bem tranquilas, bem de boa, tá? Eu tenho sentido falta da interação, pouquíssimos alunos, pouquíssimos mesmos interagem, perguntam, tiram dúvidas, né? Que muitas vezes o conteúdo que a gente passa aqui para vocês está muito aquém do que deveria. Nós deveríamos passar muito mais conteúdos para vocês, mas a gente sabe que se nós passarmos é complicado, né? A maioria dos alunos não vão atrás aqui. Então, a gente passa o mínimo necessário, mas é interessante que vocês, que têm um interesse maior, né, que querem buscar o conhecimento, nos procurem, nos perguntem, nos interpelem, tá? Participem dessas aulas, façam perguntas. Podem me interromper agora na aula, à medida que eu vou falando, vocês vão me interrompendo, fazendo as perguntas, tá? Eu vou respondendo logo em seguida, né, tirando as dúvidas de vocês. Então, eu gostaria que vocês tivessem essa participação, tá bom? E então vai funcionar assim: frequência é dado pelos acessos lá nas atividades do Moodle e as notas serão compostas por atividades que eu passarei para vocês. Então, eu vou estar sempre postando material complementar, videoaulas complementares. Eu tenho comigo que o YouTube é uma ferramenta maravilhosa se você souber usar direito, tá? Que tu tens lá os melhores professores do planeta, estão lá. Muitos estão fora da academia, fora das universidades, tá? Muitos são os carinhas que fazem as coisas e descobrem, os autodidatas que estão lá explicando como eles conseguem fazer certas coisas, como eles entendem de certas coisas, que muitas vezes é a forma mais fácil para vocês entenderem um determinado conteúdo. Tá tudo lá, cara. Se vocês manjarem um pouquinho de inglês só para fazer uma busca, entendeu? E observarem os vídeos, não precisa nem entender o que está sendo falado no vídeo, só de vocês observarem o vídeo, entendeu? Vocês já conseguem compreender muita coisa. Então, usem bastante o YouTube, façam buscas, né, fora da sala de aula, utilizando essa ferramenta, tá? Então, procurem lá videoaulas no YouTube. Agora com esse negócio da pandemia, a gente tem professor de tudo que é lugar do mundo postando videoaula lá no YouTube, tá tudo lá, free, 0800. Para vocês terem acesso a informação que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém imaginaria. Tá? Então, usem essa ferramenta, aproveitem ela, aprofundem o conhecimento, isso é muito importante. Tá? E acho que é isso, deu para entender mais ou menos como é que vai ser a disciplina, parecido com o semestre passado, tá ok? E vamos, então, dar início à aula. À medida que eu for falando, vocês vão tirando suas dúvidas aí, parando e me perguntando, tá bom? Então, a disciplina hidráulica, eu vou fechar a minha tela aqui, vou abrir a apresentação, tá? Entendido? Mais ou menos? Sim. Entendido, entendido. Eu vou colocar aqui a nossa videoaula e vocês me digam aí se está aparecendo a videoaula. Está aparecendo aí para vocês, não? Agora sim. Agora sim. Beleza? Passou? Mudou a tela? Mudou, mudou. Vamos embora lá. Então, pessoal, a nossa disciplina, tá? É a disciplina de hidráulica, né? Esse conteúdo que eu vou ministrar para vocês esse semestre, né?
A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é por que a gente tem que estudar hidráulica. Alguém aí, algum de vocês tem ideia por que vocês devem ter noções de hidráulica, não? Digam aí. Na roça mesmo, na agricultura, é muito usado, né? Questão da hidráulica, o uso da água, pressão, entre outros fatores. Sim, vamos imaginar aqui numa situação local nossa. De que forma Um vocês têm... bombeamento. Como? Bombeamento da água do rio para dentro dos canais, partindo para o canal principal para o secundário. Como é que chama esse negócio de bombear a água do rio para os canais? Tem um nome isso. Como é que se chama isso? Né? Esse ato, você vai lá tirar água de um local e leva para outro para molhar as plantas. Como é que chama isso? Irrigação. Irrigação, pessoal. Então, a agricultura, tá? Vocês estão no curso de agronomia, então vocês têm que saber sobre irrigação. Irrigação é uma atividade importantíssima na agricultura, tá? Irrigação, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a água de um determinado local e disponibilizar para a planta em outro local, tá? Então, vocês vão ter que movimentar a água de um local para outro. E Aqui na nossa região. Oi? Aqui na nossa região é através da elevação do lençol freático. No período no período do inverno, né? No período da seca. No período chuvoso é por inundação, né? Você alaga a área, né? Quando você não tem a inundação natural, promove o alagamento. Isso nós vamos ver lá na disciplina de irrigação. Mas o que acontece? Então, a gente tem que levar a água para a planta, não é isso? A irrigação, a gente faz o quê? A gente fornece a água para a planta na quantidade adequada que a planta precisa, tá? Com o intuito de um monte de coisa, elevar a produtividade, melhorar a qualidade do produto, uma série de coisas, tá? Então, a irrigação é uma atividade importantíssima, né, no meio agrícola. Quem pratica agricultura, né, e pode praticar agricultura irrigada, tem uma vantagem muito grande, que não fica à mercê de alguns fatores climáticos, como, por exemplo, a falta de chuva, né, que nós temos aqui nessa região centro-oeste do Brasil todo, um fenômeno chamado veranico, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é um período, durante o período chuvoso, um período que a gente fica sem chuva, né, um período de escassez ou déficit hídrico, tá, que as plantas acabam sentindo, e dependendo da duração desse veranico, pode levar até a perda total da lavoura. Então, a irrigação é um negócio interessante, é bom saber. E fora do período, né, chuvoso, quando você não tem chuva, você também pode utilizar, né, levar a água para locais onde não tem água, uma série de coisas. Então, a hidráulica, pessoal, é importantíssima para quem quer praticar irrigação, para quem quer construir barragens, para quem quer, né, fazer barramentos, desviar cursos de rios, fazer aproveitamento de água jogada de um local para outro, tá? Então, vocês têm que ter noção da hidráulica. E a hidráulica é uma área da física que estuda o movimento, né, dos fluidos. Então, vamos entrar nessa parte da hidráulica, né? Uma parte, essa primeira aula é bem conceitual, uma parte mais simples, e vou apresentar, relembrar de algumas características, tá, de alguns fenômenos físicos ligados ao movimento dos fluidos, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês só relembrarem. Vocês já viram isso lá no ensino médio, tá? Ou no ensino fundamental. Alguns viram no fundamental, outros no médio. Quem não viu, tem a chance de ver e entender agora esses princípiozinhos básicos, né? Serão 3 aulas aproximadamente, só abordando esses princípios básicos da hidráulica, tá, pessoal? Que, deixa eu ver se tem mais alguém aqui pedindo para participar, não. Vocês estão vendo minha tela agora ou só a apresentação? Apresentação, mas se mudar, dá para ver a cara do senhor. Não, é a apresentação médica. Estou vendo se tem mais alguém aqui. Estava achando que poderia mudar a tela, mas não. Então, pessoal, vocês vão rever esses conceitozinhos básicos, esses princípios físicos aqui do movimento dos fluidos, para a gente poder entrar numa parte mais avançada da hidráulica. Então, nós vamos fazer uma revisãozinha aqui, tá? Conceitual o que é, e rever algumas propriedades físicas dos fluidos, tá? Então, vamos lá.
né? Esse negócio ficou ruim, cara, porque eu não consigo colocar a apresentação. Veja se aparece aí. Apareceu tela cheia? Não. Apareceu? Não. Não apareceu a tela cheia? Só aparecendo um tópico escrito hidráulica, não? Não? Tela cheia, não. Tela cheia, não, aparecendo só no Eu não sei como é que eu faço para colocar essa apresentação em tela cheia para vocês. Está bem complicado isso, viu? Bem complicado. Mas vamos lá. Eu vou mudar aqui a tela para vocês. Eu vou mexendo aqui. Vai ser o jeito, tá? Para vocês tentarem se localizar. Então vamos lá. O que é hidráulica, né? A hidráulica nada mais é do que um ramo da física, tá? Uma área do estudo dos fenômenos naturais, tá? Que estuda o comportamento dos fluidos, tá? Então a hidráulica, pessoal, estuda o comportamento de fluidos, tá? E o que vem a ser esses fluidos? Aí que vocês vão se surpreender, né? Esses fluidos é o que nós denominamos de um estado da matéria. Então existem substâncias que estão num estado que tem a capacidade de fluir ou escoar de um local para outro. E fluidos, meus queridos, não são apenas os líquidos. Os gases também são fluidos, tá? Então, a hidráulica estuda o comportamento de fluidos, não apenas dos líquidos, mas também de gases, tá ok? No nosso caso, como o nosso interesse é agronômico, nós trabalharemos apenas com líquidos, tá? Porque o nosso foco principal é aquela substânciazinha chamada água, H2O. Então, nós vamos dar uma ênfase principal nessa questão da água, tá? Em alguns momentos, nós vamos falar sobre outros tipos de líquidos, como, por exemplo, óleos e outras substâncias, mas o foco do nosso curso aqui é falar sobre o comportamento da água, tá? Então, hidráulica é esse ramo da física que estuda o comportamento dos fluidos, e fluidos são essas substâncias, né, que fluem, escoam de um local para outro. Essas substâncias geralmente são amorfas, ou seja, elas não têm forma definida, tá? E elas se alteram à medida que elas se movimentam ou que elas estão em repouso dentro de algum local, algum espaço, algum recipiente, algum corpo, alguma coisa. Ela se molda à forma daquele local, tá? E ela muda de forma à medida que ela movimenta, tá ok? Um exemplo aqui, ó, dessa questão da fluidez, né, de uma substância, a gente tem aqui, ó, deixa eu aumentar a tela aqui, ó. O que é isso daqui, pessoal? Essa imagem, deixa eu trazer para frente. O que é essa imagem aqui? Hã? Vocês estão vendo aí? Pessoal? Digam aí. Água escoando, saindo. O quê? A água escoando. A água escoando. Então, esse escoamento da água aqui é o movimento de um fluido. Ela está saindo de um local, indo para outro, ó, e ela tomou a forma aqui, ó, do local aonde ela está saindo, tá? Outro exemplo aqui, ó, eu falei, não são apenas os líquidos, tá? Enviar para frente. O que é isso aqui? Alguém sabe o que é isso que está saindo aqui desse negócio aqui? Não? Alguém tem ideia do que é isso? Estão vendo essa imagem, né? O que vocês acham que é isso? Bora lá, pessoal. Fumaça de água. É o quê? Parece uma fumaça de água. Parece uma fumaça, e é uma fumaça. Isso é um gás CO2. Isso aqui é a fumaça
produzida pelo gelo seco, tá ok? E essa fumaça, como ela é uma fumaça gelada, tá? Ela sai aqui por esse recipiente, ó, por essa boca aqui desse equipamento que está soprando a fumaça para fora, e ela já cai como se fosse água aqui, ó, no chão, e se esparrama aqui, ó, sobre o solo como água. Então, alguns gases também têm essa propriedade, também têm essa fluidez, eles se comportam de maneira parecida com o líquido, com propriedades físicas diferentes, mas o comportamento é muito parecido, tá? Então, isso aqui é só para ilustrar para vocês que não é apenas líquido que flui, gases também fluem, ok? Então, deixa eu diminuir isso daqui. Eu vou ter que descobrir como é que eu faço para fazer a apresentação para vocês em tela cheia. Então, nós tínhamos lá que a água escoa, né, por uma garrafa, uma torneira, algum local, é um exemplo, né, do escoamento de um fluido, da fluidez de uma substância. E a fumaça também do gelo seco é outro exemplo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nessa parte inicial da disciplina, qual que vai ser o nosso intuito, pessoal? Nós vamos estudar duas áreas da hidráulica. Uma chamada hidrostática, que vai ficar nessas primeiras aulas da disciplina, e outra é a hidrodinâmica, tá? Da parte hidráulica. A hidrostática estuda o comportamento dos fluidos em repouso. Hidro, né, de fluido, e estático, parado. Então, a hidrostática é uma área da hidráulica que estuda o comportamento dos fluidos em repouso. O que são esses fluidos em repouso? São os fluidos que encontram-se em equilíbrio em relação ao recipiente ou local que estão contidos. Então, quando eu estudo o comportamento de um líquido, por exemplo, da água, dentro de uma barragem, dentro de um tanque de água, dentro de uma caixa d'água, dentro de algum local, e esse líquido está parado, eu estou falando de hidrostática, né? Aquele líquido, eu vou estudar as propriedades, né, desse material quando em repouso. E esse repouso é em relação ao local que ele está contido, tá? Então, hidrostática é essa parte da hidráulica que estuda o comportamento, tá, dos fluidos líquidos, no nosso caso a água, em repouso, tá? Então, o que a gente vai tratar, né, aqui na hidrostática? Quais são as propriedades, as principais propriedades, né, da água, desse líquido, quando em repouso? E qual o seu comportamento em relação a substâncias ou corpos ou objetos mergulhados em seu interior? O que acontece com esses corpos? Qual é a reação, né? Quais são os fenômenos que ocorrem toda vez que eu tenho um líquido em repouso, no nosso caso a água, e eu tenho substâncias colocadas, né, dentro desse líquido, um corpo, um objeto, alguma substância misturada ali, o que acontece? Então é isso que a gente vai estudar na hidrostática. A parte da hidrodinâmica já vai estudar os líquidos, a água em movimento, tá? Então vai ser a parte lá para a quarta, quinta aula para frente. Aí nós estudaremos o movimento da água, ok? Então, entendido que é hidrostática, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que relembrar em hidrostática, tá? São algumas coisinhas lá da física que eu acho que vocês viram. Por favor, se não viram, me falem. Se viram também, me falem. A primeira coisa que eu gostaria que vocês relembrassem aqui é uma propriedade física, tá? Chamada massa específica de uma substância, que vocês também devem ter conhecido como densidade de uma substância, tá? No entanto, para nossos estudos aqui, nós vamos falar sobre massa específica. Massa específica e densidade são coisas similares, tá? Mas quando eu tratar de uma substância, tá, que não de um corpo, toda vez que eu tratar de uma substância, por exemplo, água, óleo, ferro, alumínio, ouro, cobre, madeira, vidro, plástico, eu estou falando de substâncias. E quando eu falar de objetos ou corpos, eu vou usar um outro termo chamado densidade, que vocês já conhecem. Isso vai ficar fácil de entender mais adiante. Então, o que vem a ser a massa específica de uma substância, né?
Em outros momentos, vocês entenderiam como a densidade daquela substância. Como eu não estou falando de corpo e sim de uma substância, eu vou usar o termo massa específica para ela, tá? Então, o que vem a ser essa massa específica? É um termo, né, que eu utilizo para me referir à razão, tá, resultante da interação entre a massa de uma determinada substância e o volume que essa determinada substância ocupa, o volume dessa determinada substância, tá ok? Deu para entender isso aí, pessoal? Ah? Sim. Então, massa específica é isso, ó. E eu tenho aqui a equaçãozinha, ó, que me mostra a massa específica. Dá para ver o mexer do cursor do mouse aqui, não? Sim. Então, essa equaçãozinha aqui, ó, que eu uso um mi, que é uma letra grega aqui, ó, como se fosse um m, um mi, que é o quê? A massa específica, que é igual a D, que é a densidade daquela substância, né, dividida pelo volume que aquela porção de substância ocupa, tá ok? E assim eu obtenho a massa específica, tá ok? Que seria algo muito parecido com a densidade. Quando eu abordar de substância, eu vou usar o termo massa específica. Quando eu for falar no próximo tópicozinho ali sobre corpos, aí eu vou usar o termo densidade, tá? Então, vamos lá, exemplos de substâncias aqui, ó. Ó, o ouro, né? Todo mundo conhece o ouro, né? O ouro puro, pessoal, ele tem uma massa específica de 19,3 gramas por centímetro cúbico. Alguém sabe o que é um centímetro cúbico? Quem lembra, não? Está aqui embaixo, ó, no slide. O centímetro cúbico é o volume equivalente a 1 ml. 1 centímetro cúbico seria o volume ocupado por 1 centímetro de largura, 1 centímetro de 1 centímetro de altura, largura e 1 centímetro de espessura. 1 por 1 por 1. Como se fosse um cubo pequenininho com 1 centímetro quadrado em todos os lados, tá? Isso seria 1 centímetro cúbico, que é o volume equivalente a 1 ml. Tá? Então, olha que interessante. 1 ml de ouro, tá? O volume de 1 ml ou de 1 centímetro de ouro pesa 19,3 gramas. Vocês sabem qual é o volume, o peso, a massa do volume da água, não? De 1 ml de água. Quanto pesa 1 ml de água? Alguém sabe? Bora lá, pessoal. Vocês lembram disso? Pessoal, lembra ou não? Lembro não. Não lembram? Não. Ó, a água utilizada como referência sempre que a gente vai trabalhar com densidade e com massa, por quê? Porque a água, 1 centímetro cúbico de água ou 1 ml de água tem o peso de 1 grama. Então, quando a gente for falar em massa específica da água, a gente sempre vai utilizar a relação 1. Quer dizer o quê? Que 1 ml de água ou 1 centímetro cúbico de água pura tem a massa específica, tá, de 1 grama. Tá? Quantos ml tem 1 litro? Hã? 1000? 1000. 1 litro tem 1000 ml. Se eu disse que 1 ml pesa 1 grama, quantos gramas pesa 1 litro? 1000. 1000 gramas. E 1000 gramas é exatamente igual ao quê? 1 quilograma. Então, 1 litro de água pesa exatamente 1 quilo. Beleza? E 1 ml de água pesa exatamente 1 grama. Por quê? 1 litro tem 1000 ml dentro dele. Se cada ml pesa 1 grama de água, 1000 ml de água pesa 1 quilo. Tá? Então, eu uso sempre a água para efeito de comparação. E aí eu disse que o ouro tem uma massa específica de 19,3 gramas. Sabe o que isso significa? Que o ouro é 19,3 vezes mais
vamos dizer assim, tem uma massa maior 19,3 vezes em relação à água. Quer dizer o quê? Quanto que pesaria 1 litro de ouro? Se você pudesse derreter o ouro e colocar ele derretido dentro de uma garrafa, tá? E depois você pesasse o volume de ouro líquido certinho ali, tá? Deu 1 litro. Aí ele esfria, você vai lá, quebra a garrafa, fica só o formato de 1 litro de ouro e pesa esse 1 litro de ouro. Qual seria o peso desse material? 19 quilos e 300. Exatamente, 19,3 kg. Tá? Porque ele tem uma massa específica 19,3 vezes maior do que a água. Tá? Então, o ouro é um dos metais mais pesados que existe. Beleza? E aí eu tenho outras substâncias, por exemplo, o ferro, né? O ferro puro, o mineral ferro, ele tem uma densidade de aproximadamente 7,88 ou 7,9 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer o quê? 1 litro de ferro pesa 7,9 quilogramas. Aí eu tenho o chumbo. O chumbo é mais pesado que o ferro ou não? Está logo aqui embaixo, ó. Claro que sim. Claro que sim, não é isso? Então, 1 litro de chumbo, quanto que pesaria aqui, ó? Se eu sei que a massa específica dele é 11,3 gramas. 11.300 gramas? 11 quilos e 300 gramas, né? A água, olha ela aqui, ó, a relação 1 para 1. Né? Eu não botei o 1 aqui, mas é 1 grama para cada centímetro cúbico. Então, quer dizer que eu tenho 1 grama para cada centímetro cúbico. E o mercúrio, olha aqui o mercúrio. Todo mundo conhece, né? Um metal líquido, na forma líquida, né? Ou pelo menos já viu alguma vez o mercúrio. Eu vou mostrar um videozinho muito interessante sobre o mercúrio. Então, tá aqui. O mercúrio, 1 litro de mercúrio pesa 13 quilos. 1 litro de ouro pesa 19,3 quilos. Tá? Então, pessoal, isso aqui se trata de massa específica, ou seja, se trata da massa, tá? De uma determinada substância, da razão é a massa que ela tem em função de um determinado volume. Isso eu chamo de massa específica, tá? Então, toda vez que eu abordar sobre substâncias, eu vou usar o termo massa específica. Toda vez que eu falar sobre água, ouro, ferro, óleo, madeira, isso tudo são substâncias, diferente de corpos, que eu vou falar agora aqui na frente, tá? Então, O zinco também é muito pesado. Isso. Como é que você sabe que o zinco é pesado? Vou te fazer a pergunta, eu sei que você vai Por saber causa responder. por causa dos galão de fertilizante líquido. Exatamente. Quando você vai fazer Galão de 20 litros, Ave Maria, moço. de adubação foliar, né? Ou que você vai fazer a mistura quando vai fazer uma pulverização, é pesado aquele galãozinho, não é? Não aguenta carregar, não. Porque o zinco, a substância zinco também tem uma densidade elevada, uma massa específica elevada, tá? Eu sabia que você ia descobrir por isso. Todo mundo que pega aquele galãozinho de 5 litros, aí se você botar na balança, que vai pesar uns 10, 15, sei lá quantos quilos pesa aquela porcaria. Super pesado, galãozinho de 5 litros. Né? Porque a massa específica do zinco também é alta. Embora não seja só zinco ali dentro, né? Está numa solução com outras substâncias diluídas, mas tem muito zinco ali dentro. E ele é super pesado, tá? Então, vamos fazer uma experiência mental agora. Imaginem que eu tenho aqui, ó, a água. Vamos imaginar que essa água está dentro de um tanque, dentro de um lago, dentro de uma bacia. E aí eu vou pegar uma substância dessa aqui, ó, no formato de 1 centímetro cúbico. Um cubinho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Um cubinho perfeito, assim, ó. De 1 por 1 por 1. 1 centímetro cúbico, tá? E vou jogar dentro da água. Quando eu jogar 1 centímetro cúbico de ouro na água, o que vai acontecer com o ouro? Ele vai boiar ou vai afundar? Matematicamente ele vai afundar, né? Por ele ser mais pesado que a água. Por ele ter uma massa específica maior. Ele afunda.
Porque ele tem uma massa 19,3 vezes maior do que a água. E se eu pegar... E a densidade do óleo, professor? Oi? É menor, depende do óleo, tá? Por isso que o óleo fica na superfície do líquido, da água. Eles não se misturam por um processo químico chamado hidrofobia, físico-químico, tá? Eles se repelem e ele fica na superfície como sobrenadante. Por quê? Porque ele é menos, ele tem uma massa específica menor. Então, ele fica em cima do líquido, tá? Aí, vamos imaginar que eu tenho um cubinho desse pequenininho de ferro. O que vai acontecer com esse cubo de ferro se eu jogar dentro da água? Tá? Digam aí. Ele se espalha no meio, ele vai descendo até o fundo, né? Um cubo de ferro, presta atenção, um cubo, pega uma porca de parafuso e joga dentro da água. O que acontece com ela? Ela vai ficar boiando, afundar até a parte final aí do recipiente. Ela vai direto para o fundo. Por quê? Olha aqui, ó, a massa específica do ferro é maior do que a massa específica da água. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu tenho um fluido com uma massa específica menor do que uma substância que eu coloco dentro, essa substância que eu coloquei afunda. Quando eu tiver o contrário, ó, vamos imaginar um fluido pesado. Vamos imaginar um fluido bem pesado. Tá aqui, ó, mercúrio. Mercúrio não é líquido? Líquido não é um fluido? O mercúrio é um fluido extremamente pesado. Aí, o que vai acontecer no mercúrio se eu jogar um cubinho de chumbo dentro? De um por um. Aí eu tenho lá a bacia cheia de mercúrio e jogo um cubinho de chumbo dentro. O que vai acontecer? O mercúrio é líquido, uma água prata, né? Um líquido. Ele vai boiar. Ele vai o quê? Boiar, ficar superficial. Por quê? Por causa da sua massa específica ser menor que a do mercúrio. Exatamente. Então, quando eu tenho uma substância com uma massa específica menor do que a massa específica do líquido ou do fluido que ela é colocada, essa substância boia. Quando a substância que eu coloco num determinado líquido, no fluido, tem uma massa específica maior, ela afunda. E é por isso que alguns objetos afundam e outros objetos flutuam sobre os líquidos, tá? É por isso que o isopor não afunda na água, porque a massa específica da substância isopor é muito menor do que a massa específica da água. Entendido isso? É bem simples de entender, né? Olha que loucura agora esse videozinho que eu vou passar para vocês, tá? Deixa essa internet nossa, tá muito ruim, mas vai abrir aqui agora, ó. Olha que coisa interessantíssima. Estão vendo aí? Vão me dando o feedback aí, por favor. Vão falando aí. Estão vendo? Vou passar um vídeo. Estão vendo aí, não? Sim. Eita, internet. Vai abrir aqui, se Deus quiser. Quando, eu não sei. Mas olha o que está escrito aqui, ó. Estão vendo o vídeo? Digam aí. Agora sim, agora sim. Ó, o que esse cara está fazendo? Ele está derramando mercúrio dentro de um tanque plástico ali, ó. Isso que ele está derramando é mercúrio, tá? Ele tem lá 2 galões cheios de mercúrio. E o que é isso na mão dele, pessoal? Alguém sabe o que é isso? Uma bigorna. Uma bigorna. Bigorna é feita do quê? Ferro. É pesada? Demais da conta. É demais da conta, né, não? E aí, pelo que nós vimos ali, a massa específica do ferro é maior ou menor do que a do mercúrio? É menor. Ó, menor. Então, o que tem que acontecer com essa bigorna se ele jogar em cima do mercúrio? Boia. Na teoria é para ela boiar. Na teoria é para ela boiar, né? Aí vocês vão entender que na física a teoria sempre funciona, sempre, porque é um processo físico. Olha o que vai acontecer.
get a much smaller anvil here. Of course, I'm kidding. I got a much bigger tub of mercury. So this ought to get that anvil afloat. O que está acontecendo com esse cara ali, ó? That's much easier. A little bit more wiggle room. Oh. Also, standing there too long cuts the circulation off to your feet. Oh God, you're tingly. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Então, ele jogou o mercúrio dentro daquela bacia, ele vai limpar a superfície ali, ó, tirar a borra que fica por cima, tá? Aquilo ali dentro é mercúrio, pessoal. Olha que coisa louca isso. É uma pena a gente não ter condição de comprar essa quantidade de mercúrio, porque é caríssimo. E é altamente tóxico, tá? Faz um mal para a saúde desgraçado. 110-pound ironworking anvil. I think we got this for making horseshoes and stuff. Back when we had horses. So, E agora? Vai afundar ou vai boiar? Em teoria, o que você falou, Pedro? É para boiar. Olha aí o que aconteceu. Look at that. The iron anvil floats because mercury has a density nearly twice that of iron. Mas isso é devido ser proporcional à quantidade entre, tipo, a massa de ferro que possui e a quantidade de mercúrio. Se houvesse um volume menor de mercúrio, a bigorna afundaria, correto? Não, senhor. Isso é devido à massa específica das duas substâncias. O líquido aqui é mercúrio. A massa específica dele é muito maior do que a massa específica do aço, do ferro, que é feita a bigorna. Ou o senhor travou, é a internet travou, um dos dois. Não, eu que parei o vídeo aqui para explicar. A massa do aço, que é feita a bigorna, é de 7,8 gramas por centímetro cúbico, 7,9. E a massa do mercúrio é de 13 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer o quê? A massa, né, a massa específica do mercúrio é muito maior do que a massa do ferro, da bigorna. Então, quando a massa do líquido, do fluido, é maior do que a massa da substância que é colocada dentro, essa substância não afunda. E é por isso que essa bigorna não afunda, independe da quantidade de líquido que tem ali. Independe da quantidade de mercúrio. Eu poderia jogar essa bigorna, se a Lagoa da Confusão aqui, o lago em frente à cidade, tivesse cheio de mercúrio, eu jogasse uma bigorna do tamanho da pedra do calcário lá, ó, dentro da lagoa, ela não ia afundar do mesmo jeito. Entendeu? Independente, ou se eu pegar uma porca de parafuso e pegar um copo pequenininho e encher de mercúrio, que caiba, esse copo caiba a porca dentro, né? Essa porca não vai afundar no mercúrio. Independe da quantidade, entendeu? Isso está relacionado apenas à massa específica dessas duas substâncias. O ferro, que é feito de bigorna, e o mercúrio, que é o líquido lá onde está a bigorna colocada em cima, tentando imergir, ela não vai afundar no líquido. Eu posso até empurrar, ela vai para o fundo, quando eu soltar, ela volta para a superfície, tá? Então, ela nunca vai afundar sozinha ali dentro. Eu tenho que exercer uma pressão sobre ela, nós vamos falar sobre pressão mais adiante, para que ela afunde nesse líquido, senão ela não vai afundar, ela vai ficar boiando eternamente aí em cima do mercúrio, tá bom? E é isso que o vídeo está mostrando. Oi? Quando o homem estava dentro dessa bacia e ele estava boiando. Tava, você viu que o pé dele não atingia o fundo, ele ficava meio bobo ali em cima? Uhum. Atingir e não atingia. Só que aí nós vamos entender a questão da pressão, tá? Porque aí ele tem toda a massa do corpo dele em cima de 2 pontos só, que está pressionando o líquido, que é a área do pé ali. Então, aí nós vamos entrar na última parte dessa aula aqui, que nós vamos falar sobre pressão. Aí, pode ser que, entendeu? Se essa bigorna aqui, ó, se essa bigorna fosse derretida e feita uma barra de aço, entendeu? E ela fosse bem comprida, fina e comprida, sei lá, uma barra com 50 metros de comprimento fino, uma barra de aço com 50 metros fino, e eu colocasse ela com a ponta no líquido,
Aí eu ia ter pressionando ali sobre o mercúrio toda a massa da barra. E a área de contato com o mercúrio ia ser muito pequenininha, que ia ser aquela areazinha da superfície da barra ali, daquela parte redondinha da ponta da barra. Aí sim, a barra de metal afundaria um pedaço dela dentro do líquido, tá? Mas ela nunca iria ao fundo totalmente, tá? Quando ela começasse a entrar, ela ia afundar um pouco mais, o líquido ia paralisar, não ia deixar ela afundar mais, tá? Então isso tem a ver com a massa específica da substância. Beleza? Vamos terminar de ver o videozinho aqui, que é bem legal isso. Parece isopor na água, né? Olha lá, ele empurra, pressiona, ela afunda e volta. Lines up like a cork. Okay. I'm gonna try hitting it with a hammer. I think it dulls the sound quite a bit. Just pull it up. A internet nossa tá horrível. Ontem ela travou do nada no meio da aula e continuei dando a aula. Só fui ver que a aula tinha acabado quase 1 hora depois. Faz parte. Quando a gente fica velho e bobo é assim, né? Bom, pausou o vídeo aqui porque nossa internet tá ruim. Mas deu para entender, não deu? Sim. Entendido aí, pessoal? Sim, deu sim. Então, Sim. vamos para a próxima.